Hoje é domingo, dia 23 de maio de 2021. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Origens. O texto, ou os dois textos que servem como base para o nosso estudo de hoje são Gênesis capítulo 2, versos 2 e 3, que diz assim: E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. E Êxodo capítulo 20, verso 11. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar e tudo que nele há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Muito obrigado pela companhia. Muitas pessoas no meio cristão evangélico hoje em dia se referem ao sábado como o antigo sábado judaico, tentando fazer com que as pessoas associem o sábado aos judeus, aos israelitas, relembrando aquilo que aconteceu lá no Monte Sinai, naqueles 2 anos em que Israel esteve acampado e que recebeu as tábuas com os 10 mandamentos da parte do Senhor, aonde constava o 4º mandamento, que dizia: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Entretanto, a própria maneira como o mandamento foi escrito, lembra-te do dia de sábado para o santificar, já nos faz pensar em algumas coisas. Precisamos nos lembrar que quando o Senhor Deus deu os 10 mandamentos ao povo de Israel, como já mencionamos, eles tinham passado 230 anos como escravos lá no Egito. E nesse tempo, a guarda do sábado havia quase que desaparecido no meio do seu povo, até porque eles eram escravos e tinham que trabalhar de acordo com os turnos que eram organizados pelos egípcios. Mas eu estou falando, portanto, de sábado antes do Êxodo? É exatamente isso. Aliás, um dos textos que nós lemos, que é Gênesis capítulo 2, versos 2 e 3, nos menciona a origem do sábado. Quando o Senhor Deus criou todas as coisas na primeira semana e mediu a primeira semana com 7 dias, nos 6 primeiros dias ele criou absolutamente tudo, mas no 7º dia ele descansou. Não porque estivesse cansado pela sua obra de criação, mas porque ele queria estabelecer um dia para poder entrar em comunhão com a humanidade. É interessante que vai aparecer um texto aqui no finalzinho do nosso guia de estudos hoje, de um teólogo chamado Karl Barth, em que ele vai dizer especificamente o seguinte: que o descanso de Deus no final da criação faz parte da aliança da graça, na qual a humanidade é convidada a descansar com ele, para participar do descanso de Deus. Portanto, nessa perspectiva, se Karl Barth está certo, o que ele está dizendo aqui é que quando Deus criou todas as coisas, ele estabeleceu uma aliança com o ser humano, uma aliança de graça, uma aliança onde o ser humano teria a oportunidade de estar na presença do Senhor Deus uma vez por semana, todos os dias. É claro que eles tinham um encontro com o Senhor. O Senhor vinha no Jardim do Éden todos os dias na viração do dia. Mas no sábado eles passavam o tempo todo só com o Senhor, sem qualquer tipo de afazeres, mostrando que dentro da estrutura da criação, Deus era a sua prioridade. E a cada 7 dias, um dia seria separado com exclusividade para estreitar os laços com o Criador. Nesse dia, eles adorariam a Deus, eles conversariam com Deus, entrariam numa relação de grande intimidade com o Senhor. Coisa que talvez, por falta de tempo durante a semana, eles não conseguissem fazer, pelo menos não com tanta profundidade. Era um tempo para estar com Deus. Portanto, 2 são as instituições que o Senhor Deus criou no Jardim do Éden antes do pecado. A primeira delas, o casamento. Na sexta-feira, na parte da tarde, o Senhor Deus realizou o primeiro casamento. Logo depois de ter criado a mulher,
levou até Adão e celebrou o casamento dos dois. E ao mesmo tempo, ao amanhecer do 7º dia, Adão e Eva ainda estavam em lua de mel quando o Senhor Deus criou o sábado, para que juntos, agora como casal, eles descansassem no Senhor. Tivessem um tempo um para o outro junto com Deus. Que jeito melhor de poder conhecer-se uns aos outros do que junto com aquele que os criou. Aquele que poderia aconselhá-los, ajudá-los, fazer com que eles estivessem ainda mais unidos. Essa instituição, ela vai ter uma continuidade depois do pecado. Nós teremos a possibilidade durante essa semana, mais especificamente amanhã, de estudar um pouco a respeito dessas origens do sábado antes do Sinai, como ele é apresentado antes do Sinai. Mas uma coisa nós podemos saber, ele teve sua origem lá no Jardim do Éden. Portanto, o sábado não foi dado para uma etnia específica, o sábado não foi dado para os judeus, o sábado foi dado para a humanidade. Como uma lembrança de que o ser humano foi criado por Deus com um propósito. O propósito de comunhão, de relacionamento com Ele. E para que tivéssemos um tempo suficiente para descansar nele, pelo menos uma vez por semana, o sábado foi criado. Que bênção, que privilégio dado à humanidade. Eu gostaria de gastar um tempo nesse momento orando a Deus, agradecendo por essa bênção que Ele nos tem dado, que é o sábado. Obrigado, Senhor, por teu santo dia, o sábado, que foi separado para que pudéssemos descansar em Ti. Ajuda-nos, Pai, a aproveitar esse tempo de acordo com o teu propósito original. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?